Olá pessoal, tudo bem convosco? Hoje responderei a uma pergunta de Danilo, que é um inscrito do nosso canal, fez-nos a pergunta a respeito da colocação pronominal do português brasileiro, porque os brasileiros cometem uns deslizes de gramática, de colocação dos pronomes e fazem sempre a anteposição do pronome ao verbo. Há diversas teorias que tentam explicar este fenómeno que está presente somente no português brasileiro, porque no português angolano, no português moçambicano não é presente. Em todos os outros países da CPLP, que é a comunidade dos países de língua portuguesa, todos falam conforme o padrão de Lisboa e não tem nenhum preconceito. Todos estes africanos seguem o padrão europeu e isso não lhes faz mal e isso não lhes corrompe a cultura. Então, portanto, no português brasileiro é mais uma questão ideológica que uma questão gramatical. As pessoas que estão na área de letras, muitas vezes, têm posições ideológicas e querem implementar isso na língua. Mas veremos agora um exemplo do século XVI, do sermão da 60ª do Padre António Vieira, que hoje é canonizado São António Vieira, e é um trecho do sermão daquela época, que era um português arcaico, e já naquela altura, nestas terras, os pronomes eram muito bem colocados. E temos aqui: dir-me-eis o que a mim me dizem, e o que já tenho experimentado, que se pregamos assim, zombam de nós os ouvintes e não gostam de ouvir. Bem, temos aqui a colocação perfeita. A início de frase temos a mesóclise, porque e também ele dirige-se à segunda pessoa do plural. Nessa época já havia a colocação correta dos pronomes, como temos a noção hoje. Agora, as pessoas que tentam dizer que no português arcaico os pronomes eram colocados antes do verbo são em casos de literatura, de poemas, de músicas, de cantigas medievais, em que se tem toda a liberdade poética. E, portanto, trouxe-vos aqui um trecho de uma tradução do árabe de Dom Pedro II, de Mil e Uma Noites. E é um trecho traduzido por ele, mas que tem erros. Quando viu-me, riu-se no rosto de mim e apertou-me ao peito dela e a boca de mim sobre a boca dela. Temos aqui boca dela, cadela, que é uma cacofonia, e temos quando viu-me, o quando atrai o pronome antes do verbo, quando me viu. Então, neste caso, ele colocou o pronome oblíquo depois e houve um erro. Quando me viu seria a versão correta, conforme a gramática da língua portuguesa e a Academia de Letras de Lisboa. Riu-se no rosto e apertou-me e de mim e apertou-me ao seu peito e não ao peito dela e à boca dela, correto? Bem, temos também o exemplo do famoso gramático brasileiro, que é Napoleão Mendes de Almeida, que diz que a colocação dos pronomes ocorre por causa da eufonia, ou seja, da boa qualidade do som, dos fonemas.
Segundo o professor Carlos Nogueira, disse que a anteposição dos pronomes diante dos verbos no português brasileiro é por conta da fonética e por conta das vogais não serem átonas, mas ele não está correto, porque em português brasileiro não vamos dizer deu-me, mas na pronúncia brasileira, deu-me, me, esse i, que é um hiátono, não é deu-me. E portanto, não é me deu, mas me deu. Suave, esse me deu, não é me deu, mas me deu. No português, isso não tem lógica, porque no português brasileiro temos as vogais átonas. Não temos as vogais musas, como fonética, como perceber, mas as vogais átonas temos-las. E, inclusive, no espanhol, que não tem vogais átonas, o espanhol tem apenas 5 fonemas vocálicos, há, inclusive, uma ênclise composta, se assim podemos dizer, em que temos no imperativo dámelo. Não existe aí vogais átonas, são todas tónicas. Dámelo é bem forte. Dámelo. Não é como em português. Dámelo. Em português seria pronunciado desta forma. E, portanto, a eufonia não é uma justificativa para a anteposição dos pronomes. E outra coisa que gostaria de dizer-vos é que o desprezo a Portugal e à língua portuguesa, a cultura brasileira, que não dá muito valor aos estudos, e o único estudo do brasileiro é desmentir os estudiosos para que os erros sejam livremente correntes na sociedade, em que se possa utilizar um português cada vez mais simples, sem regras, e uma língua sem regras não pode existir. Todas as línguas têm regras, inclusive o espanhol, que tem mais regras que o português. Sempre no gerúndio, em espanhol, o pronome vem depois do verbo. Afendo-me, correto? Francês também tem regras, todas as línguas têm regras, e uma língua sem regras tende a esmiuçar-se, a deteriorar-se, porque cada pessoa vai falar a sua maneira, e foi assim que ocorreu com o latim, e formaram-se todas as línguas românicas que temos hoje. As línguas românicas que temos. E, portanto, um português isento de regras é um português que está ao Deus dará. Ao Deus dará, fadado ao fracasso e à deteriorização futura. Correto? Portanto, associo a recapitular-vos o que vos tinha dito. Cultura brasileira e desprezo pela língua pátria, que é o português. Ideologias que tendem ao desprezo da língua e de tudo que se refere a Portugal, tanto historicamente, com as mentiras históricas a respeito de Portugal, e também, inclusive, à gramática portuguesa. Isso é um movimento que fez com que os brasileiros não se interessassem mais em estudar e praticar
a língua conforme as regras. As regras foram feitas para serem praticadas e utilizadas no dia a dia e não somente para serem colocadas num quadro negro, porque não faria sentido. E outra coisa que se vê em Brasil é que as pessoas estudam para passar no Enem, não estudam para ter mais conhecimento. O estudo do brasileiro é somente para passar em provas e não para a aprendizagem como deveria ser. E também outro fenómeno que diria, a língua portuguesa em Portugal é uma matéria que tem muitas horas aulas disponíveis e em Brasil são menos horas, menos carga horária. Então é uma desvalorização também da importância da língua portuguesa, porque se não sabemos ler bem e interpretar os textos, como saberemos interpretar um texto de matemática, de geografia ou de história? Não nos saberemos fazer. Portanto, o desinteresse, as ideologias nas faculdades brasileiras e também o preconceito com a gramática. Fala-se tanto em preconceito linguístico e o maior preconceito é a gramática. Obrigado, espero que vos tenha respondido a todos. E até ao próximo vídeo. Obrigado pela dúvida, espero que me façais mais dúvidas também para que vos possa responder o mais depressa possível, de acordo com as minhas possibilidades e conhecimentos. Obrigado, perguntai-me e terei o maior prazer de responder-vos. Subscreve-te no canal, dá um gostei, comenta, estarás a contribuir para a aprendizagem do português em Brasil. Muito obrigado e até o próximo vídeo.